Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 175. Livro dos Médios, capítulo 26. Perguntas sobre o futuro, né? Então, é a questão de número 11. Kardec pergunta assim, por que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Por que eles não determinam a data? Porque ou não possam ou porque não queiram. Ora, nesse sentido aqui, tanto uma coisa quanto a outra, né? Então, os bons espíritos respondem assim, por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Então, veja bem, Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido, né? Então, os bons espíritos, neste caso aqui, eles podem fazer que um pressentimento seja sentido, né? Então, não mais que isso. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não verificarão e que só Deus conhece. É engraçado que nós temos que adentrar a uma questão aqui. Eu não sei se você se lembra, antes do ano de 2000, a camisa está torta? Deixa eu ver aqui. Não está torta, não. Está torta é meu corpo. Eu que sou torto mesmo. Eu também estou esquentando cabeça com camisa torta, não. Antes do ano de 2000, não sei se você se lembra disso. Eu sou mais velho do que pé de serra, então eu lembro. Você vai se lembrar. Não é porque você é mais velho que eu, não. É porque você é mais novo. Então eu me lembro, você vai lembrar também. Antes do ano 2000, existia um boato que 1000 chegará, 2 não passará. E olha que eu tive amigo que suicidou. Não estou brincando. Eu me lembro de alguns amigos meus que 5 dias antes de completar o ano de 2000, eles se suicidaram. Eu só não posso dizer o nome das pessoas, mas eu me lembro de 3 nomes nitidamente aqui na minha mente. Em São Sebastião do Paraíso. Mas por quê? Porque existia esse mito de que 1000 anos o mundo passaria, mas 2000 anos o mundo não chegaria. Quer dizer, 2000 anos o mundo ia se acabar. Então esses amigos meus não quiseram esperar o mundo acabar. Comprar veneno e pá no peito.
E um amigo meu, isso não é brincadeira não, um amigo meu, ele pegou, tomou o veneno e falou para a esposa dele, você não vai beber veneno também não? O mundo vai acabar daqui 5 dias. Eu não vou beber de jeito nenhum. E ela não bebeu, ele morreu e ela ficou com toda a herança dele. Bem feito. Coisa boa para ele. Tomara que ele esteja lá no umbral, lá, penando lá, e vendo ela desfrutando de tudo que era dele aqui. Mandiocão. E não peço desculpa do que eu estou dizendo agora, não. Mandiocão mesmo. Porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que, desculpe, de acordo com as leis divinas, que significa? Olha só para você ver como a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Que significa 1000 passará e 2 não chegará? Porque existe isso na Bíblia. 1000 passará, mas 2 não chegará. Significa que 1000 anos passará sem que o meu Consolador esteja entre vocês, entre vós, né? 1000 anos passará sem o meu Consolador, mas 2000 anos não chegará. Quer dizer, antes de completar 2000 anos, o meu Consolador, o Consolador prometido por mim, estará dentre vós. Tanto é que a 18 de abril de 1857, o Consolador de nosso Senhor Jesus Cristo chegou até nós através de Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando codificou ele a doutrina dos Espíritos, significando tudo isso, o cristianismo redivivo. É a promessa do Cristo. 1000 anos, né, passará sem o Consolador, mas 2000 anos não chegará. Quer dizer, 2000 anos, antes de completar 2000 anos, vocês vão ter a prova, vocês vão desfrutar da prova de que eu estou prometendo a vocês. Então tenha paciência. Você entendeu agora? A doutrina espírita explica tudo, né? Agora, ao contrário, os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Então, toda circunstanciada, toda predição circunstanciada deve ser suspeita, né? O que seria essa predição circunstanciada? Por exemplo, vamos simplificar da seguinte forma. Chega um espírito e me diz assim: Luiz Antônio, você vai desencarnar no ano de 2023. Beleza. Aí tudo bem. Mas a partir do momento que ele diz assim, 2023, você vai desencarnar no mês de maio. Você já tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. Porque isso não é característica dos bons espíritos. Luiz Antônio, 2023, mês de maio, num sábado, terceiro sábado do mês de maio,
às 9 horas da noite, 30 minutos e 15 segundos. E ainda vai estar uma noite chuvosa, tempestuosa. Você vai acreditar numa palhaçada dessa? Você vai acreditar numa palhaçada dessa? De jeito nenhum. Por isso que eu não acredito nessa palhaçada de previsão. Eu só acredito na previsão do tempo. Porque aí é satélite, né? Então, o clima-tempo, satélite. Então, a gente acredita porque é ciência. É ciência mais ciência mais ciência. É astronomia, ciência, tem tudo por detrás disso aí. Geologia. Então, falou em clima, tempo, é comigo mesmo, eu acredito. Vai chover sexta-feira. Ah, pode esperar que chove mesmo. Agora, por isso que eu não acredito nesses charlatões mistificadores, impostores, pai de santo, nesses preto velho por aí. Isso é tudo perda de tempo, gente. E o pior é que ainda tem pessoas que crê nessa palhaçada. O pior é isso. Agora, olha para você ver como são as coisas. Eu, quando tinha 11 anos, e não faz muito tempo não, você entendeu? Faz uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha 11 anos. Minha mãe ia em tudo quanto é coisa. Jesus, Maria, José com os apóstolos e com os 3 reis santos da mitologia. Que 3 reis santos é mitológico. Minha mãe ia em tudo quanto é benzedor naquela época. Mas hoje, coitadinho, eu entendo por que ela ia. Porque os espíritos que me perturbavam ela. E ela, para se ver livre dos espíritos, ela buscava os benzedor. E eu, sem saber de nada, eu ia atrás dela. E eu sei que ela foi numa benzedeira uma época. E uma coisa interessante, né? Essa benzedeira não tinha visto eu. E a minha mãe também não tinha falado nada para ela que eu estava lá fora. E essa benzedeira falou para minha mãe assim que terminou de benzer, ela falou assim para minha mãe assim: agora você pede pro teu filho entrar. Meu filho? Que tá com a senhora lá fora? Minha mãe disse que ficou surpresa, né? Porque minha mãe disse que não tinha falado nada para ela, de mim. Eu entrei. Aí eu entrei, sentei. Aí ela começou a descrever a minha vida, né? E ela pegou e falou para mim assim: ei, meu filho, eu estou vendo aqui nas cartas do baralho que você tem uma riqueza muito grande na tua vida. Eu naquela época não tinha nem bicicleta, só que eu não associava as coisas, né? Você tem uma riqueza muito grande. Mas tão grande, mas tão grande. Só que para manter essa riqueza, olha só o que ela disse. Depois o cavalo velho aqui, né? Ficou velho, né? Aí que eu fui analisar. Só, meu filho, que essa riqueza toda que você tem um preço a pagar. Você vai ter que pagar um preço por essa riqueza que você tem. Eu fiquei por entender, falei, gente, mas se eu tenho essa riqueza, eu vou ter que pagar preço? Você viu a burrice, né?
É que eu não tinha despertado. Eu tinha o quê? Eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. Então, você tem uma riqueza muito grande. E segurando a minha mão assim, sabe? Olha, no entanto, eu estou segurando na tua mão aqui, a minha mão está pegando fogo. E de fato, a minha mão também estava pegando fogo, estava até incomodando. Eu não sabia de nada. E a dor, né? Quando a gente chega num lugar assim que a gente não sabe de nada e que ninguém informa nada. E tudo bem. Só que você vai pagar um preço muito alto por ter essa riqueza que você tem. Mas aí ela soltou da minha mão e apontou o dedo na minha cara. E eu não sei se porque eu guardo esse símbolo na minha mente, o dedo na cara. Ei, esse dedo na cara, quando eu aponto o dedo na minha cara, isso não é rosto, é cara. Quando eu aponto o dedo na minha cara, eu levo um choque, porque eu recordo de vidas passadas. Que o que já colocaram o dedo na minha cara em vidas passadas não está escrito. Por isso, quando eu estou conversando com as pessoas, às vezes automaticamente eu faço assim para as pessoas. Ela falou para mim assim, mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Você vai pagar um preço muito alto. Você tem que pagar um preço muito alto para manter essa riqueza. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você conseguir pagar esse preço, se você tiver paciência, resignação, aceitação, humildade. Ela me disse isso na época ali, eu não entendia, gente. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu pensava comigo, sabe que palhaçada? Eu pensava comigo assim, nossa, já que ela tá falando, se eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, então eu vou comprar uma bicicleta. Olha a ingenuidade de criança. Então eu vou comprar uma bicicleta. Aí eu falei para ela assim, eu posso comprar uma bicicleta? Com essa minha riqueza? Bicicleta? Como assim? Eu só disse que eu vou ser muito feliz com essa riqueza. Meu filho, eu vou te dizer uma coisa para você. Para você é mais importante uma bicicleta ou levantar um defunto da cova? Nossa, ela me fez um pega, vamos pensar assim. Eu falei, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Ela falou, você não está entendendo agora, meu filho, mas um dia você vai entender. Que é mais importante levantar um defunto da cova do que ter uma bicicleta. Agora, defunto da cova, meu filho, não significa também você ir ao cemitério e levantar um defunto de uma pessoa que ali já foi sepultada. Porque você vai deparar com milhões de defuntos vivos e vivos defunto. Não entendi nada. Entrou no ouvido, saiu no outro. Os anos futuros que me ensinaram o que aquela bendita criatura iluminada, aquela hora os benfeitores espirituais através dela provavelmente dizia a meu respeito, a respeito da minha expiação, da minha prova, da minha dos meus dons mediúnicos, dos mentores espirituais que nunca me abandonaram. E sei que tudo que ela disse aconteceu. Toda a riqueza que ela disse, eu possuo. Se eu quiser ir ao fundo do fosso, eu vou num segundo.
Mas se eu quiser sair do fundo do fosso também, eu saio num milésimo de segundo. Eu posso me encontrar em desintegração emocional e psicológica. Mas se eu quiser também aplicar um passe numa pessoa e restaurar a saúde dela, eu me preocupo muito mais com ela do que comigo. Sempre foi assim. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou morrer assim. Então, você pode pensar que esse assunto meu não tem nada a ver com o que nós estamos lendo aqui na pergunta de número 11, a respeito das predições, né? Da predição circunstanciada. Então, a predição circunstanciada, ela deve ser suspeita, mas dependendo, tem que ser analisada, porque quando é que uma criança de 11 anos podia entender o que aquela senhora tão meiga, tão dócil, tão especial ali dizia? Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente no ano de 2022. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e profetas da erradicidade, creio mais ou menos que é assim. Não leia o capítulo 21 do Evangelho só, não. Estude o capítulo todo e observe ali as tramas das trevas. Observe ali o que as trevas estão fazendo no Brasil e no mundo. Na cabeça da humanidade, aliás, que no Brasil não. No território nacional, não. Na cabeça da humanidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente no ano de 2022, porque o anticristo, as trevas, os charlatões e os mistificadores, eles estão alvoroçados em busca de pessoas ignorantes de conhecimento para ludibriá-las, para fantasiá-las, para mistificá-las, para iludi-las. Gente, a coisa mais fácil é iludir as pessoas, é mistificar as pessoas, mas eu tenho pena desses que iludem os outros, que mistificam, que enganam as pessoas. Porque o período aqui, ele é passageiro, ele é momentâneo. 80, 90 anos aqui é um relâmpago na eternidade. Tudo passa. E de repente, quando a pessoa se vê na erraticidade, aquele que enganou terá à sua volta todos aqueles espíritos enganados por ele, lhe cobrando, lhe punindo, lhe torturando, porque não lograram êxito mediante aquilo que lhe foi prometido. E diferente daqueles que agiram corretamente, quando retornam à pátria espiritual, aureolados de luz, e além disso, reencontra com todos aqueles que aqui na Terra ele teve a oportunidade de estender as mãos, de uma oração, de um pedaço de pão, de um copo com água. Quando baterem à porta de tua casa, que você não tiver nenhum pão e nem um prato de alimento, ofereça um copo com água.
porque a água sustenta até a pessoa bater a próxima porta e encontrar um prato de alimento que não encontrou na tua, porque naturalmente na tua não tinha, porque senão você tinha doado, você tinha dado. Ou melhor, você tinha oferecido. Então, ninguém é tão miserável que não tenha sequer uma migalha de pão sequer para dar. E essa migalha de pão não resume nas coisas materiais. Você não tem nada para oferecer a um faminto, a um que pede? Não. Mas diga a ele, meu amigo, me perdoe, mas eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a fé em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, que hei de, agora em diante, rogar a providência divina que te ilumine, que te fortaleça, para que a próxima residência que você bater, eles possam te fornecer. Então é por aí, gente. Então nós vamos para a próxima, né? Nós vamos para a próxima. Continua a resposta ainda dos bons espíritos ainda. Só que no próximo vídeo.